Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Paulo, sou estudante do curso de Economia do Campus Central da UERJ. E esse é o nosso podcast Economia Explica. Olá, pessoal, meu nome é Carla Cavalcante e eu sou estudante do sexto período de Economia da UERJ. E nós somos os apresentadores do podcast Economia Explica, o nosso podcast. O tema do episódio de hoje é Economia e Gestão Pública. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou o André Nascimento. Ele, que atualmente é auditor fiscal contábil e financeiro na Secretaria da Fazenda do Ceará, graduado em Economia pela Universidade Federal de Sergipe, com pós-graduação em Economia do Setor Público. Possui um extenso currículo em diversos órgãos da administração pública, que no decorrer do episódio de hoje ele vai poder falar um pouco sobre a carreira dele para vocês. Seja bem-vindo, André, ao nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carla. Espero que seja uma tarde proveitosa de compartilhamento de conhecimento. Primeiramente, André, para começar, a primeira pergunta seria mais voltada para como o senhor caracteriza essa relação entre a economia e a gestão pública. De fato, existe uma correlação entre essas áreas? Olá, existe sim, existe muita correlação, pois o Estado é um dos maiores agentes econômicos, né, que nós temos na economia, né? E o Estado é muito importante, ainda mais em países como o Brasil, que é um país em desenvolvimento ainda, né? Então, acredito sim que existe essa relação, né? O Estado tem um papel importante no equilíbrio da economia, né, nessa gestão. E a gestão pública, falando mais parte de administração, né, é muito importante também, já que o Estado precisa, né, ter aquelas características de qualidade que é fundamental hoje, né, como eficiência, eficácia, efetividade. Ótimo. E quando a gente fala em economia e setor público, muito se fala em política fiscal, né, que é referente à questão do equilíbrio entre as receitas governamentais e suas despesas, através, né, de como serão geridos os impostos. E o orçamento público é uma ferramenta crucial, né, para a alocação desses recursos. E aí, ao longo, né, da sua experiência, como você enxerga que essas políticas fiscais elas podem estimular ou desacelerar a economia? É isso mesmo, Paulo. É muito importante, né, uma gestão fiscal responsável, né, por parte do Estado. O Estado tem uma política fiscal através de seus gastos e das suas receitas, né? Então, a tributação hoje é uma coisa muito importante, muito discutida, né? O tamanho do Estado que a gente quer ter. E no meu caso aqui do Ceará, né, como eu trabalho na Secretaria da Fazenda do Ceará, eu trabalho na parte do Tesouro Estadual, a gente lida com a questão do equilíbrio das despesas públicas, né? Então, é muito importante você ter um Estado eficiente nesse sentido, né, de poder arrecadar com justiça e eficiência, mas, ao mesmo tempo, saber a qualidade do gasto público, né, não ter desperdícios e ter um gasto com uma alta efetividade para a população. Você abordou sobre a administração eficiente dos recursos financeiros e materiais de governo para atingir o objetivo público. Considerando sua atuação no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, qual foi a importância da transparência e da prestação de contas no controle da administração pública? Boa pergunta. Eu trabalhei lá, por coincidência, foi durante a época da pandemia, né? Então, foi algo mais importante ainda, né? Porque naquela época estava tendo fragilidades, né, na parte da licitação, para poder ser mais ágil, né? Então, o Tribunal de Contas atuou de maneira preventiva, né? Que hoje a gente tem essa função mais preventiva e educativa, para tentar fazer com que o gasto seja feito de maneira correta, né? Então, lá na época que eu trabalhei lá, foi muito importante nesse sentido, né, para a fiscalização do gasto. Estava tendo muito gasto na área da saúde, obviamente. Então, dispensa de licitações, inexigibilidade. Então, o auditor trabalhou muito nessa área, né? A gente trabalhava tentando conter sobrepreços, né, em licitações, fazer com que as licitações fossem o mais concorrida possível, né? E preços justos, né, para a administração pública contratar sem desperdiçar os recursos públicos.
Ótimo. André, ainda nessa linha de eficiência, né, e melhor execução dos serviços públicos, muito se discute a necessidade de reformas administrativas, de modernizações, né, na estrutura, na formatação do Estado, seja ele federal, estadual, nos municípios. E aí, eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem algum exemplo, poderia citar algum exemplo de experiências bem-sucedidas, né, nessa perspectiva de eficiência do serviço público através de modernização ou de reformas administrativas. Ah, certo. Muito boa pergunta também. Paulo, eu tenho no sentido de hoje você, por exemplo, você tem experiências que você tem a gestão de processos, né, que é uma técnica relativamente moderna, recente, né, da administração. Então, você tem processos medidos e aí você pode também ter uma administração mais flexível, né, enquanto servidores, talvez precisando de menos servidores também, porque você pode medir a produtividade daquele servidor, né? E aí fatores também como teletrabalho, que hoje está muito difundido, né? E essa gestão de processos também ajuda muito. Um caso que eu posso falar da minha experiência, que eu também trabalhei lá no Tribunal de Justiça do meu estado, lá em Sergipe, né? E eu fui analista judiciário lá na área de economia. Trabalhei na área financeira lá. E lá eles estão muito bem nesse quesito de gestão de processos, medição da produtividade, né? É um dos tribunais mais premiados pelo CNJ nacionalmente. E também tem esse fator de teletrabalho lá. Então, quando você tem essa medição, né, mais profissional, de você não estar naquela administração de controle de ponto, de controle de horários, né, você tem essa questão. E lá é um tribunal que é relativamente enxuto, assim, pela demanda de processos, né? A gente lá mesmo, acho que na época, o financeiro todo, a gente tinha 15, 20 funcionários, entendeu? Então, você vê que era uma equipe bem enxuta, porque era tudo, muita coisa informatizada, processos eletrônicos, né? E essa questão ajuda muito, né, na medição do desempenho do servidor. Agora, uma questão mais, digamos assim, polêmica, que divide opiniões sobre economia, entre economistas e cientistas políticos, que é a questão fiscal. O senhor, como auditor fiscal e é membro dos órgãos de arrecadação do Estado, como avalia essa necessidade de manter um ajuste fiscal em contraponto à necessidade de investimentos por parte do Estado? Então, é uma questão bem polêmica mesmo, né? Porque tem várias correntes na economia, né, que discutem esse assunto. Eu sou de um equilíbrio também, né? Eu acho que é fundamental, realmente, porque o Estado há um limite, né, de crescimento da dívida pública, né? Falando no caso nacional, né, já que hoje os estados não podem mais emitir títulos, por exemplo, da dívida pública, né? Então, falando no caso da União, né, realmente há uma necessidade de você ter uma gestão fiscal mais responsável, né? Porque quando você está descontrolado nessa maneira do fiscal, né, você tem uma possibilidade do Estado, vamos dizer assim, atrapalhar o andamento da economia, né? Então, eu sou muito de uma posição que o Estado deve ter um posicionamento na economia de acordo com o ciclo que a economia está, né? Quando está uma crise econômica, o Estado deve gastar mais do que arrecada, né? E já quando está num momento mais de estabilidade, o contrário, né? O Estado deve fazer uma economia justamente para poder também conter, né, uma taxa de juros alta, né, porque o risco fiscal aumenta, né, também tem a questão que com um governo mais descontrolado nesse sentido, né, você acaba espantando capital externo e aí você pode desvalorizar muito sua moeda também, né, e aí tem impactos muito negativos, até nessa questão da inflação também, né, então, realmente, o Estado tem que ter uma gestão responsável, né? Porque o mal que pode ocorrer é muito maior do que algum benefício que ele possa fazer. André, a gente tem trazido vários profissionais da área da economia aqui no nosso podcast, e sempre um ponto que todos tocam é com relação às ferramentas tecnológicas. E aí entram as inteligências virtuais, os softwares, e aí na sua área de atuação hoje, né, na área fiscal, na área de controle, por onde você já passou, essas ferramentas, elas têm sido bem aceitas? Como é que elas estão ajudando no trabalho do economista nesses campos?
Estão sim, viu? Hoje aqui na Cefaz a gente já trabalha muito com essa coisa do BI, né, Business Intelligence, a gente tem muito mapeamento de receitas, de despesas, né, esses controles dos nossos indicadores fiscais, né, indicadores financeiros também, e é uma coisa que tá evolução muito grande aqui na parte que eu trabalho, né, que eu trabalho na parte do Tesouro, a gente tem duas secretarias, a da Receita e do Tesouro, que é mais ligado à despesa pública, né, e, por exemplo, no meu último trabalho, que foi no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, também já tinha muito, né? Que a gente tinha. Eu trabalhei na parte de fiscalização das licitações, então a gente tinha alguns robôs, né? Que já mapeavam as licitações ocorridas no Estado em tempo real. Então a gente já tinha um filtro muito grande do que poder fiscalizar, né? Da questão de ter a materialidade na auditoria. Então, isso aí já ajudava muito, né? Essa questão de busca de palavras automáticas, né? Que hoje a inteligência artificial pode fazer muito, né? E também hoje, mais recente, o ChatGPT, né? Que hoje é impossível você não usar, né? Então, para processos repetitivos, a gente já ajudava muito ali para a gente montar a auditoria, né? E as ferramentas estatísticas também, né? De você avaliar o risco, né? A gente tinha uma matriz de risco lá também. Então, acho que ajuda muito hoje em dia essas ferramentas. Eu tenho só mais uma perguntinha com relação à sua carreira. A Certo. gente percebe, observando seu currículo, que você já transitou por vários órgãos e que, assim, para a gente que é estudante do curso de economia, para muitos outros estudantes, acaba tendo uma visão do papel do economista como aquele papel mais tradicional, que vai dar consultoria empresarial, trabalhar com investimento. E a gente tem visto, né, que existem outras possibilidades. Então, gostaria de entender como é a atuação de um economista num tribunal de justiça, num tribunal de contas, né? Hoje, numa Secretaria da Fazenda, como você está trabalhando hoje? Então, Paulo, eu vou tentar não ser prolixo, né? Porque como eu já ocupei 5 cargos, e é bem interessante, porque eu me formei em economia e quando você trabalha como economista na área pública, normalmente é o nome do cargo já é economista, né? Então, já dá uma trilha do que você pode fazer, mas eu vou tentar fazer um retrospecto, né? Que eu acho que no meu caso é bem interessante, porque dá um leque do que o formado em economia poderá trabalhar, né? O meu primeiro cargo foi economista na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, lá em Salvador, na Bahia, né? E foi um cargo que eu sempre falo que era o cargo que eu trabalhava como economista mesmo. Por quê, né? A gente trabalhava lá com a economia mineral, né? Que é a economia da mineração. E a empresa na Bahia, ela pesquisava a geologia da Bahia e licitava, né, para as empresas privadas explorarem, né? Então, eu tinha muito contato com a economia mineral, essa questão da cotação de minério nas bolsas de valores, eu fazia os estudos, né, para saber se os royalties que a nossa empresa recebia estavam sendo corretamente arrecadados, né? Essa questão também se o contrato estava bom, quanto valia, né, os minérios que a Bahia tinha, no caso, que essa empresa era detentora, né? Então, foi o trabalho que eu tive mais relacionado à economia, né? Aí, logo após eu fui para o Tribunal de Justiça, aí eu já fui para essa seara de orçamento público, né? E finanças públicas, que é um grande campo que o graduado em economia pode trabalhar, né? Então, eu trabalhei lá na parte financeira. Depois, eu fui especialista em políticas públicas e gestão governamental no meu estado, e eu trabalhei numa agência reguladora lá. Então, já é um outro campo que o economista pode trabalhar também. Trabalhei, a agência regulava os serviços de energia, saneamento, e alguns outros lá, né? Então, essa parte da regulação econômica também é muito interessante. É uma área que contrata muito graduados em economia. E, por fim, eu estava no Tribunal de Contas, né, que eu trabalhei nessa parte das licitações, que também margeia ali uma questão de análises econômicas também, de contratos, né, dessa questão de eficiência, de economicidade, de analisar preços, né, saber fazer benchmark dessas questões. E, por fim, aqui na Secretaria da Fazenda do Ceará, eu agora estou numa área que é muito ligada à economia, né, porque é uma área nova que a Cefaz criou, que é da área de gestão dos ativos públicos, né?
Então, a área nova lá, a gente está rentabilizando o patrimônio público do Estado. Como, né? São várias formas. A gente pode atuar com os ativos imobiliários, né? Como é que surgiu essa necessidade? Isso é uma necessidade nova que os estados estão tendo, porque precisa-se de novas receitas públicas, né? E o crescimento da receita tributária é limitado, né? A população já se ressente de uma alta taxa de tributação. Então, o Estado precisa buscar novas fontes. Então, buscando rentabilizar esse patrimônio, a gente está trabalhando junto com a empresa que o Estado tem, que é a Ceará Participações, né? Que é até ligada à Cefaz. Então, a gente tem os ativos imobiliários, que o Estado está buscando vender alguns, né? Alguns que valem muito recurso financeiro, que possa ser interessante para aplicar nas políticas públicas, né? Tem outros imóveis também que o Estado não está usando, então é patrimônio que está sendo perdido, né? Aí a gente também tem os ativos de participação societária, que são os ativos que o Estado tem em empresas públicas, né? A gente está buscando rentabilizar melhor isso, né? Saber se o recurso está sendo gerido da melhor maneira. Tem os ativos agora que é novo, que é name rights, né? O direito de nomeação dos ativos públicos, né? A gente está em avançadas negociações aqui para, por exemplo, ter o name rights do Estado do Castelão, né? Tem muitas empresas interessadas. Aí tem os ativos financeiros, que é outro mundo, né? Então, buscar rentabilizar o fluxo de caixa do Estado, recursos depositados, né? Então, é um leque muito grande de trabalho que a gente está tendo, né? Porque é uma área nova dentro da Secretaria da Fazenda, né? Então, é algo que eu fui para lá esse ano, exatamente, porque surgiu essa oportunidade, eu, sendo graduado em Economia, eu falei, olha, eu tenho mais interesse nessa área. Aí me direcionaram para lá. Então, assim, realmente, a economia, principalmente na área pública, é um curso que tem muito campo de trabalho, assim, sabe? Eu acho que ainda é pouco divulgado, assim, também, né? Muita gente, às vezes, não sabe, fica muito com essa questão de administração e contabilidade, mas eu acho que é uma área muito boa, assim, para quem está se formando na área. Chegou ao final da entrevista, e nesse episódio de hoje, a gente quer deixar o espaço para você ficar à vontade para fazer suas considerações. Tá certo. Obrigado, Carla. Obrigado, Paulo. Obrigado, Elza. Foi muito bom falar com vocês, né? Espero que isso ajude aí, principalmente os estudantes aí de economia, né? A se motivarem a trilhar esses caminhos que a gente pode estar fazendo enquanto economista. Obrigado. Muito obrigado, André, pela sua participação. Dizer que o nosso canal está aberto para você, sempre que tiver alguma novidade, vamos convidá-lo outras vezes para estar dando contribuição aqui para os nossos colegas estudantes, discentes, também professores e toda a comunidade acadêmica. Então, esse foi mais um episódio do Economia Explica, e hoje a gente falou um pouco sobre a relação do economista com a gestão pública. O nosso convidado foi o André, que é auditor fiscal do Estado do Ceará e tem uma longa carreira aí na administração pública. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais e em breve estaremos de volta trazendo mais um pouco sobre economia, empreendedorismo e outros assuntos. Esperamos por vocês. E agora que nós estamos no YouTube, não esquece lá de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar o vídeo, também nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, o nosso @economiaexplica_deck. E tchau, tchau, e até o próximo episódio.